O Lula foi indiciado por obstrução de justiça e o João Santana, o marqueteiro famoso do PT, basicamente confessou que existe caixa 2 em 98% das campanhas e existiu na campanha da Dilma como uma tentativa de salvar o barco. Vamos conversar disso. Primeiro, denúncia do Lula. Não vai ser preso, porque assim, a pena é 1 a 4 anos por obstrução de justiça. Tem outros denunciados, o Bunlai, o Delcio de Amaral, a pena é 1 a 4 anos. O Lula tem mais de 70 anos, ou seja, a prescrição anda mais rápido. Com o passo que isso leva para ser investigado e tudo mais, e o passo que na verdade isso leva para ser enrolado, em toda probabilidade isso pode prescrever antes dele ser condenado, e se ele for condenado ele vai ser um velhinho de 72, 73 anos, sendo condenado a uma... Ele não vai pra cadeia. Ele não vai pra cadeia por isso. Os outros envolvidos, Delcídio, tal foi Bunlai. O Bunlai tá doente, ele tá com câncer lá na bexiga ou alguma coisa assim. Resultado, qual que é a lição dessa obstrução de justiça que eles fizeram para tentar parar a maior operação anticorrupção do Brasil? Compensou. Compensou. Nesse caso, o crime compensou. Olha só que coisa bonita. Mas claro, é o de se esperar. Afinal de contas, eles são os poderosos, eles fazem as leis. Por que eles fariam leis que prejudicariam eles em caso deles tentarem impedir o avanço da... Por que eles fariam isso? Qual é a lógica de políticos criarem leis que vão prejudicar eles? Sabe? É isso que a gente normalmente deveria esperar. Sim, eles tentaram esconder o Cerverola na Espanha. Sim, houveram pagamentos, foram feitos pagamentos para ele calar a boca. Sim, ele calou a boca por um tempo. O troço inteiro quase rolou. Um senador foi preso, que era o chefe do PT no Senado. E provavelmente não vai dar nada. Isso porque eles foram descobertos. Se eles não tivessem sido descobertos, então... Agora, quais as outras obstruções de justiça que não foram descobertas? Nunca vamos saber. E todas elas compensaram. Todas elas, o crime valeu a pena. E vale lembrar que lá atrás, no julgamento do Mensalão, o Gilmar Mendes, ministro do STF, saiu falando, olha... Teve uma conversa estranha que eu fui convidado pelo Lula, aliás, por outra pessoa, e daí eu cheguei lá, ele tava lá, em que eu acho que eu fui chantageado, mas eu não sei. E foi um troço extremamente estranho. E daí depois veio um monte de jornalistas aí dos blogs sujos, ele usa o termo blogs sujos, ele, Gilmar Mendes, usa esse nome. Eles vieram com informações obviamente plantadas. Ele estava dando essa entrevista para Joyce Hasselman, tá lá na descrição do vídeo, lá quando ela ainda trabalhava na Veja, antes de pedirem a cabeça dela. Ela falou, então, aí eles viam os jornalistas dos blogs sujos com informações claramente plantadas que a gente sabe que é o jeito deles de ferrar a gente, como uma tentativa talvez de intimidação, não sei, e eu acho que rolou uma tentativa de obstrução de justiça assim, alguém pode corromper ninguém. E ficou no ar. Então, quer dizer, não é novidade. Já saiu o Lula no grampo lá falando que o Janot devia o serviço pela capa dele. Já saiu lá na época do Mensalão que tava rolando umas pressões em caras do STF. Então agora a gente tá vendo isso é a regra do jogo. E reitero, valeu a pena. O crime compensou. Ele provavelmente não vai ser preso, não vai dar nada nessa acusação em específico. Ele pode rodar por outras coisas, mas ele já tem mais de 70 anos, então acelera a prescrição. Blá. Enfim. E no caso do Caixa 2 da Dilma. O caso do Caixa 2 da Dilma, que não é Caixa 2, é propina. Não é Caixa 2, é pagamento de propina, é pagamento de achaque. Mas essa mídia besta caiu na história de Caixa 2. Porque se falar que é pagamento de propina de achaque pode levar processo, caíram nesse continho aí, estão falando de Caixa 2. Na verdade é o pagamento de achaque de outras empresas de colaboração de propina e tudo mais. O João Santana, que é o marqueteiro do PT, que foi preso, agora vai delatar, porque aparentemente ninguém não delata, não existe essa história, eventualmente você fala. Ele tá tentando abrandar, não, veja bem, foi Caixa 2, a mesma desculpa do Mensalão. Não foi assim um esquema de corrupção, de compra, não, foi só Caixa 2. Como se fosse... Não, seu policial, não é que eu matei o sujeito. É que eu estava, na verdade, aleatoriamente atirando na rua, porque eu achava isso divertido. E por acaso ele passou na frente, entende? Então não é homicídio doloso, é só um acidente onde uma bala encontra uma pessoa. É um tipo de desculpa patética. Isso revela o quão lixo
é o nível de investigação de Caixa 2 e outras coisas do tipo. Porque vários jornalistas já falaram por aí. Como é que funciona você prestar as contas da campanha? Você põe um monte de recibo numa pasta, manda pra Brasília, eles abrem a pasta, dão aquela olhada tipo... tá certo. E pronto. Pimentel tá aí ainda. O cara não foi tirado do cargo ainda. Tô com uma ajuda de alguém que tá me ajudando a pesquisar aqui pra gente fazer um vídeo inteiro sobre a Operação Acrônimo. Que é uma puta vergonha aquele negócio. Nossa senhora, o fato que aquilo tá sendo esquecido é uma coisa fantástica. Mas tá lá no cargo ainda, não vai dar nada. Então, o João Santana falou, é Caixa 2. Tá, então, julgamento. Não, mas não vai dar nada. Até isso dar alguma coisa, já foi o mandato da Dilma, já foi o mandato do Temer, já foi o mandato do próximo. Se isso sequer for julgado, porque ainda tem que ver se isso vai ser julgado num julgamento que é, vamos ser sinceros, um julgamento político. Então, se existia vontade para julgar, vai ser julgado. Mas vamos ser sinceros, é que nem a CPI da Uni lá, que saíram, não, vamos fazer uma CPI da Uni. Eu falei, não vão fazer porque não tem interesse político. O que saiu essa semana? Não será feita a CPI da Uni porque é ano eleitoral. Porque a gente quer avançar outras coisas, a CPI da Uni não interessa agora. Mas tem as assinaturas, foda-se. Quem liga para assinaturas de representantes eleitos da população? Quando você achou que isso era relevante? E voltando pro João Santana, o cara confessar isso e falar, não, existe em 98% das campanhas. Primeiro, é uma tentativa de dizer, não fui eu, é do jogo. Como se isso fosse... Não, seu juiz, eu cometi homicídio, mas existem 60 mil homicídios no Brasil, entendeu? Então é da cultura, eu não posso ser... para. E pode colar. Isso também mostra que o cara que é o marqueteiro, que recebia, que falou um monte de coisa lá, ainda vai falar mais, imagina quando a delação desse cara sair, meu nossa senhora. O que ele tá falando é, gente, eu que trabalho nisso, que sou o cara que tava dentro das fraudes, estou falando que eu que manjo do jogo, 98% das campanhas tem Caixa 2, os outros 2% presumivelmente são trouxa ou incapazes de fazer isso, e isso quer dizer que o sistema de julgamento e monitoramento disso é uma bosta. E todo mundo sabe e não vai mudar, porque é claro, quando você esperou que o governo investigasse o governo? Que nem o que aconteceu no caso da Hillary. Não, o governo investigou o governo e descobriu que o governo não fez nada de errado. Bem-vindos ao sistema. É assim que ele funciona. Links na descrição, dúvidas nos comentários por esse vídeo. É isso. Tchau, tchau. Mas o Lula provavelmente ainda vai ser preso na Lava Jato. Eu acredito nisso ainda. Tchau, tchau.